Então, você tinha 10 anos? Por aí. Caramba, eu acho que eu tô lembrando de você. Uau, tá diferente, hein? Uhum. E me conta uma coisa, você continuou treinando depois daquela época? Não continuei, mas eu continuei lendo mesmo, né? Não sei se ajuda alguma coisa. Você tinha o quê? 10 anos de idade? Por aí, uns 10, 9. Nossa, estou muito contente, tá? De ter você aqui de volta com a gente. Você está bem diferente, né? Agora, Sim. seu pai é muito bacana, né? Eu nem reconheci também pela foto pequenininha, né? Tá, mas depois daquela época, quais foram os benefícios? Ou seja, o que que agregou para você no seu dia a dia, no colégio, nas suas leituras? Ó, eu vejo que eu consigo ler mais rápido, assim, do que, por exemplo, também tem algumas amigas que lê, e eu considero que eu leio mais rápido que elas. E também na concentração e no entendimento, né? Não só de Eu me livro, quanto lembro que de. você passou de 700 palavras por minuto, não foi? Uhum. Tá, 700 palavras é mais ou menos 4 vezes o que as suas amigas fazem, né? Então a diferença não é um pouquinho. Como é que você notou que você estava lendo mais rápido que as suas amigas? Ah, porque às vezes a gente começava o livro mais ou menos na mesma época, assim, e eu acabava primeiro, né? Tá, mas tem que ser muito primeiro, né? Como é que eu descobri? Vou te dar uma pista, né? Quando eu fiz, eu tinha 17 anos. Então eu estava na sala de aula, a professora de biologia entregou 2 páginas grampeadas e disse assim: olha, vocês vão ler o assunto, depois nós vamos falar sobre o que está escrito aí. Aí eu sei que eu bati o olho, né? Eu terminei o curso com 2.200 palavras, virei. Quando eu olhei para o lado, a maioria ainda estava no começo da primeira. E a professora de biologia pensou que eu não queria ler o material dela. Ela falou assim: olha aí, pessoal, tá vendo? É por isso que a aula não rende. A gente entrega a tarefa, a pessoa não lê. Ao invés de ler o conteúdo, eu peguei meu livro, comecei a ler outra coisa. Aí eu disse: não, professor, eu já li, é um texto fácil, eu gosto muito desse assunto, não tive dificuldade nenhuma para entender o conteúdo que a senhora me passou. Aí a sala inteira começou a rir, né? Que ninguém tinha lido a primeira página. Ela disse: então, já que você é tão esperto, vem aqui à frente e explica o que você leu. Como eu já tinha feito isso no colégio militar, eu fui e expliquei. E aí começaram a xingar palavrão, sabe? Sabe como é que jovem é, né? É o capeta, isso aí não é de Deus, sai daí da frente, nerd desgramado. Tá? E aí eu descobri que eu não lia um pouquinho, eu lia muito mais rápido. Tá? Em termos de notas, você notou melhoria nas notas? Ah, é que eu nunca fui assim ruim nas matérias, pra mim A ficou média é acima de 9. mais ou menos isso. Ficou mais ou menos a mesma coisa. Ok. Então, assim, eu tinha problema, às vezes, porque eu tirava 12, né? Na média final. Porque para ajudar, os professores entregam trabalhos. Aí, como eu tirava sempre 10, somando os trabalhos, dava 12. E aí eu via gente reclamando para a professora dar meio ponto. E aí eu fui na diretoria e falei: eu quero 12 pontos no meu boletim. Não, mas não pode colocar 12. Mas por que, que o outro, que falta meio, pode? Aí sabe que isso aí é coisa de jovem bobo, né? Então, como é seu nome mesmo? Laura. Laura, isso mesmo. Laura, essa mentoria, principalmente essa segunda etapa, não é para você terminar mais ou menos, tá? Essa mentoria é para você ser a primeira da primeira. Não sei se você conhece o Colégio Militar, mas lá tem o aluno que é o primeiro da sala, tem um aluno que é o primeiro do ano dele, por exemplo, de todos os quintos anos, e tem um aluno que é o melhor, que é o chamado aluno coronel, que ele é o melhor de todos da escola, tá? E isso já não é novidade, isso já aconteceu com outros alunos. Eu tenho a foto de um aluno que o pai dele me procurou e disse assim: eu só quero que o meu filho pare de ficar de recuperação, porque todo bimestre eu tenho que pagar uma aula particular
de uma matéria que ele fica. Esse curso resolve isso. Aí ele mandou um troféu do Colégio Ideal, ficando em primeiro lugar da escola. E aí ele se empolgou, se inscreveu para o curso de medicina na Federal e passou, olha. Então agora você já é mais madura, não é aquela menininha, né? Eu lembro, eu tenho um vídeo seu gravado aqui. Então, assim, é para você arrebentar, né? Você vai fazer o Enem, você está o quê? No segundo ano? Não, tô no nono ainda, mas eu vou Ah, fazer. no nono. Então, ano que vem tem Enem. Tá. Quais foram os últimos exercícios que você treinou? Nossa, eu não lembro. Mas eu tenho, acho que, duas ou três apostilas aqui comigo. Tá. Física, né? Impressa? É. Ok. Então, a gente tem que começar com um teste, né? Você está com um caderno de testes aí? Aquele de textos? Isso. Eu vou pegar aqui, só um minuto. Se você estiver usando o celular, você pode pegar o teste no celular e continuar pelo computador. Achou? Achei. Professor, sobre o seu aplicativo, eu tentei usar lá o link, e aí sempre que eu clicava, tipo, clicava lá para instalar, aí para pagar lá, aí eu clicava no código. E sempre que eu clicava na opção do código, Você sumia copiou o assim. código e colou lá onde ele pede para colar o código? Então, mas não chegava nessa parte de colar. Eu clicava lá no Você vai código e aí subindo, né? subia. Ele pergunta se é cartão de crédito, PayPal, mercado não sei das quantas. Aí lá por último ele pergunta: você tem um código de resgate? Então, é porque o meu ele é iPhone, né? Aí Ah, eu. então é iPhone. O iPhone é pelo e-mail, E-mail? tá? Você viu que tem uma lista no grupo? Acho que ainda não, né? Então Não. todo mundo que é iOS é diferente, né? Não é por código, é por e-mail. Então quando é brinde, a gente insere a pessoa lá pelo e-mail. Entendi. Tá bom? Aí você me passa seu e-mail depois e eu vou pedir para o Murilo adicionar você no aplicativo. Tá. Tá, então o caderno de testes, provavelmente a gente tenha feito pelo menos 5 testes, não? Deixa eu ver. Eu vi aqui são 5, não, acho que 6. Tá, vamos tentar a página 43. Tá. Sucesso se mede em centímetros. Olha, professor, eu já aviso que eu acho que caiu bastante desde aquela época. Ok. Você acha que já leu esse texto? Dá uma olhadinha se ele é similar para você. Não. Ok. Então, Laura, pelo que você já treinou, eu só posso dar no máximo 20 segundos. Tá. Então, se fosse a primeira aula, seria 1 minuto. Né? Mas supondo que você já fez algumas aulas, eu vou dar 3 vezes menos tempo. Tá. Então, eu vou ligar o cronômetro. Preparada? Uhum. Atenção, é claro, você não vai ler rápido nem devagar. Quando terminar, você vai marcar onde você parou. Tá bom. Então, ou se der tempo, claro, vai reler. Pode começar. Fechou, Laura. Até onde você conseguiu ler? Até a vírgula da última linha. Uau! Então você leu em qual palavra antes da vírgula? Mínima.
Ok, então você vai escrever assim, ó, último parágrafo, mínima. E vai escrever assim também, ó, primeiro teste da segunda mentoria. Tá. Pergunta número 1, qual é o título? Sucesso não se mede em centímetros? Tá, coloca aí, sucesso não se mede em centímetros, é isso? Uhum. Meio ponto. Porque é o contrário, né? Sucesso se mede em Ah, centímetros. Tá. Então, o número 2, eu vou aproveitar que você colocou essa palavra não. Por que que o sucesso se mede em centímetros? porque por mais que você ganhou, tipo, se estiver numa corrida e você ganhou por 2 centímetros a mais do que eu, você ainda vai ser a pessoa com renome e eu vou ficar, tipo, é segundo lugar. Mas na prática, vamos supor, no dia a dia, eu não estou numa corrida. O que que ele quer dizer com isso? Que nem sempre as pessoas vão dar crédito para as pessoas do segundo lugar, que ficaram, que quase chegaram no topo. Elas vão dar crédito para as pessoas que Você vai realmente. colocar meio ponto. Ele quer dizer assim, claro, que quem chega em primeiro sempre se destaca, né? Mas ele quer dizer que para ter o sucesso são pequenas coisas que você faz, diferente das outras, que vão causar um grande resultado. Tá. Né? Meio ponto, número 3. Uma pessoa bem-sucedida é muito diferente de uma pessoa que não é? Não, Não. Mas como? Se uma está lá na rua jogada e a outra está num transatlântico? não Parece mesmo. meio contraditório, não é? Sim. Tá. O texto diz, aqui ele fala, ele usa uma metáfora, né? Qual é a metáfora? Número 4 agora? Então a 3 é um ponto? Ou- Sim. tá. Qual é a metáfora? A do cavalo na corrida? Da competição? Isso, uma corrida de cavalos. Tá. Na corrida de cavalos, né, ele exemplifica essa diferença de centímetros. Onde é que está o centímetro na metáfora? Como assim? Por que numa corrida de cavalos, né, a diferença está em centímetros? Porque quem chega primeiro? Imagina, os cavalos estão correndo, né? Aí o primeiro lugar, o segundo lugar, e aí ele usa essa metáfora justamente para dizer que a diferença é pequena. Aonde é que está a diferença? Você lembra? 2 centímetros? Ou não? Coloca 2 centímetros, eu vou lhe dar 0,3. Tá. É 5, né? Assim. É, Tá. isso. Por quê? Porque está no focinho. Hum. Talvez tenha 2 centímetros o focinho do campeão a mais do que o outro. Geralmente, né, o segundo lugar tem que ter alguém lá olhando com binóculo para ver a diferença, porque está no focinho. Ou seja, é muito pouquinho. Quanto, número 6, ganhou o primeiro lugar? Não lembro. Poxa vida, não lembra? Não. Essa parte é importante. US$ 15.000. Ah, Deixa um traço. E o segundo cavalo, o segundo campeão, ganhou quanto? 5.000. 5.000. Ganhou um ponto. Aí ele faz um questionamento, né? O primeiro ganhou 3 vezes mais. Aí ele pergunta assim: o desempenho do primeiro cavalo foi 3 vezes maior do que o do segundo? Não. Não. Né? Não. Então, às vezes, né, uma pequena diferença, na verdade, aquele cavalo pode ter treinado exaustivamente mais, até 3 vezes mais do que o segundo cavalo, né?
Mas, no final das contas, a diferença na competição foi pequena. Tá bom. E na vida? Me dê aí 3 exemplos na vida, não está escrito aqui. Essa é a número 7? 9. 9, né? Uhum. Na vida real, 3 exemplos, coisas do dia a dia que eu poderia fazer que me daria essa diferença. Olha, eu acho que uma prova, tipo, nem o Enem. Não, três rotinas, 3 coisas que eu possa fazer no dia a dia que vai me dar uma grande diferença, por exemplo, entre as outras pessoas. Tá. Não está escrito, tá? Tá bom. Ler, se exercitar e meditar. Pronto. Ler, se exercitar e meditar. Pode fazer uma grande diferença. 1 ponto. Tá. Número 10. Você sabe quem escreveu? Não. Você também não chegou até aí, Não. deixa um traço. Quantos pontos você fez? 6,3. Quanto? 6,3. Ou seja, você sabe que o perfeito é tirar 7, né? Lembra? Não, mas eu lembrei. E isso deu quase 7, né? Para o tempo, né? Tem mais de 1 ano, não tem? 4, você falou, não foi? Mais, bastante. Então, 4 anos, né? Então, para 4 anos, você praticamente atingiu o 7, que é o ideal para quem lê o texto só uma vez. A maioria, para entender, tem que ler várias vezes. Ok? Vamos calcular a velocidade? Você lembra como é que conta? Não. Você conta vírgula, ponto, rodapé, né? Ponto e vírgula. Doutor, se tiver o ponto, são 2 palavras. Então, quantas palavras faltaram para terminar? Deixa eu contar. Mas no caso eu terminei, tipo, mínima vírgula. Parou mínima vírgula. Depois da vírgula, até o rodapé lá onde fala o nome do livro, quantas faltaram? O 237 conta junto ou separado? Tipo, É uma palavra, né? Não importa se é 1, 200, 1532, é uma palavra. e a linha não conta, né? Tipo, Qual? a questão de ser embaixo, conta ou não? Como... Conta. Só não conta o rodapé lá, James Bauer, né? Tá. Diminui do total. Do total do texto inteiro? Isso. Quantas palavras tem o texto? 237. Menos as que você não leu. Peraí que eu tô fazendo a conta. Ok. 209. Como eu marquei 20 segundos e quero encontrar o ppm, lembra o que é ppm? Palavra por minuto? Isso, eu tenho que multiplicar por 3. Tá. O normal é que se leia 100 e poucas palavras por minuto, com 15 a 35% só, tá? Então você já teve 63, e quanto deu na velocidade? Peraí. 627. Uau, hein? Você sabia que tem aluno que, para chegar nesse ponto, ele precisa de 10, 15 aulas, né? Então, qual é a nossa meta? 2.000, 3.000 palavras por minuto. Tá? E a primeira semana de treinamento, ela é clássica, tá? Então, você vai anotar aí, número 1, escolher um livro especial. Que livro que você vai escolher? O Jardim Secreto. Ok.
Número 2, ler 10 minutos por dia. Número 3, explicar em voz alta durante 5 minutos sobre o que eu li. Isso você vai fazer amanhã, por exemplo, certo? Uhum. Aí pega o marca-página, fecha, no outro dia abre de onde você parou. Aí coloca aí, ó, tarefa número 2. Número 1, ler e interromper a cada parágrafo. Número 2, explicar além do que o parágrafo falava. Você lembra dessas duas tarefas? Não. Então, um dia você lê 10, explica 5. No outro dia você lê o parágrafo, explica. Aí lê mais um parágrafo, explica durante mais ou menos 10 minutos. Tá. Aí no outro Mas, dia, de novo, lê 10, explica 5. No outro dia, parágrafos. No outro dia, lê 10, explica 5. No outro dia, até a próxima aula. tá. Aí no parágrafo eu tenho que falar do parágrafo que eu li ou do que vem depois? Não, você vai ler o parágrafo, marca, fecha, explica. Aí vai lá, pega o segundo parágrafo de onde você parou, né? Lê, explica, pega mais um parágrafo, lê, explica, e assim durante 10 minutos. Tá. Ok? Isso é para esquentar a leitura ativa. Né? Se você tivesse com ela mais treinada, teria tirado 10. Tá. Certo, Laura? Então, Certo. capricha que na próxima aula a gente vai ter exercício de velocidade e ele é um pouco mais avançado do que os primeiros que você executou. Tá. Eu lembro que tinha aquele negócio que tinha que instalar, eu não lembro o O nome, mas metrônomo, é, eu vou mandar para você aqui no privado, ok? tá bom. E o Então, negócio do